Bom, acho que, do ponto de vista do ajustador, do advogado que trabalha com sinistros aeronáuticos, principalmente em relação à cobertura de RC, né, a cobertura de responsabilidade civil, obviamente, um grande sinistro ele vai estar atrelado ao impacto financeiro, impacto em termos de vida que esse sinistro teve. Mas não necessariamente. Eu acho que a gente, muitas vezes, lida com alguns casos que podem não parecer ter um impacto, vamos supor, como o 11 de setembro, em que a gente, né, teve destruição de 2 torres de 110 andares e mais de quase 3 mil mortos, ou como o caso de Tenerife, que 2 Boeing 747 colidem e mais de 500 pessoas acabam perdendo a vida. Eu acho que existem casos que, às vezes, não têm tanta repercussão na mídia, mas que, para nós, enquanto reguladores, tem um grau de complexidade grande. E também para o operador, porque acabam tendo um impacto na operação do operador muito grande, e, às vezes, até na operação de terceiros. Se a gente pensar, por exemplo, no caso de uma pequena aeronave comercial, que há cerca de uma pequena aeronave privada, que há cerca de 2 anos né, teve um problema com os pneus na pista do aeroporto de Congonhas, e interditou a pista por mais de 9 horas, e isso causou uma disrupção enorme na malha aérea do país inteiro, pela centralidade que o aeroporto de Congonhas representa. E isso, do ponto de vista do operador, do terceiro, tem um impacto muito grande, ainda que a gente não esteja falando em perdas de vidas e que o impacto financeiro direto desse sinistro não seja tão grande. Do ponto de vista do regulador, eu acho que do advogado, existem situações que, às vezes, têm um alto grau de complexidade. A gente já trabalhou lá no escritório um caso envolvendo, por exemplo, uma aeronave que fazia o transporte aeromédico de pessoas indígenas numa tribo remota, né, no interior do Acre, e isso trouxe diversas complexidades, né? Esse caso levou ao falecimento de uma pequena criança, né, e ela era indígena, e essa comunidade indígena, em particular, eram considerados indígenas isolados. Então, por exemplo, para a gente indenizar esses indígenas era muito complexo, porque precisava envolver o Ministério Público, precisava envolver a FUNAI, você estava falando de uma área muito remota, muito difícil de chegar, e então isso representa dificuldades para a gente que em um caso que talvez não tenha tido repercussão nenhuma na mídia e que não seja tão grande quanto um Tenerife ou um 11 de setembro. Só complementar, quando a gente fala muito aqui o nosso painel de seguros, né? Então, seguros aeronáuticos, a gente não necessariamente pode estar falando aí de uma ocorrência aeronáutica envolvendo aeronaves, né? Então, como para quem trabalha no ramo, a gente está se deparando aí muito com responsabilidade civil. Nosso tema aqui é de vítimas, né, de atendimento a terceiros, a familiares também. E a gente tem se deparado muito no setor de aeroportuário, hangares e etc. Então, a gente observa outro ponto muito relevante, é que, historicamente, a intensidade, né, o fator climático tem sido talvez aí um pouco mais forte, não sei se foi pelos fenômenos que a gente vem passando no último ano, né? Agora indo para El Niño de novo, mas a gente tem tido ocorrências bem relevantes que a gente já trata como relevante, essa é a origem da pergunta, de ocorrências de hangares que desaba o hangar, que desaba talvez toda aquela estrutura, e isso a gente se enquadra no seguro aeronáutico. Tá? A gente vai dar o mesmo tratamento de acionamento de prestadores, de atendimento a vítimas, com certeza. A gente está falando de seguro de responsabilidade civil e não envolvendo aeronaves. Então, acho que vale reforçar esse ponto aí, que o ramo aeronáutico, a amplitude dele não se restringe somente a aeronaves. Isso que o Polício falou tem acontecido muito, né? Acho que até situações menores, né? Eu frequento muito hangar, né? Você vê o cara fazendo um pushback de uma aeronave, você vai no aeroporto, outro dia eu fui no Catarina, não sei se tem alguém no Catarina aqui, mas eu fiquei impressionado, tinham 6 pessoas em volta, talvez seja o procedimento padrão e adequado para você manusear uma aeronave, né? Agora, você vai em aeroportos menores, ou algum hangar menor, tem um cara puxando um avião e acontece direto. Ponta de asa com ponta de asa, cauda, profundor do avião que bate no teto do hangar, enfim. Isso ninguém fica sabendo, né? A não ser as pessoas envolvidas no processo, né? Então, assim como outros acidentes,
que a mídia não tem acesso, que muitas vezes envolve vítima fatal, né? Você pega a aviação agrícola, isso é um acidente muito pouco expostos na mídia, né? Que tem vítima fatal, né? Então, são sinistros. Hoje, um avião agrícola também tem um alto valor agregado no casco, né? Então, são sinistros também com grande monta e que muitas vezes nem é divulgado e quem não está no segmento ali não fica nem sabendo o que aconteceu. Eu acho que até complementando um pouco essa pergunta dos grandes sinistros, né? Claro que quem trabalha com isso está mais acostumado, né? É mais familiar, mas para quem não conhece, como é o processo desde o momento lá que o operador, né, a companhia aérea faz a notificação de um sinistro até o momento que ele é encerrado? Como é esse processo? Porque tem que passar por todas essas etapas, né, por todo mundo. Como funciona? Né, como a gente falou, tem muita complexidade, né? Então a gente não consegue, imagino, estimar um tempo, um prazo. Como funciona, né? Como que é esse processo? Tá, vou falar do ponto de vista corretor-cliente, né? O que é a primeira coisa que a gente aconselha o cliente? Acionar o CENIPA, né? Não sei quem estava ali na palestra do CENIPA, mas fazer a abertura com eles, né? Não mexer na aeronave, em primeiro lugar. Claro, se tiver uma situação onde possa estragar mais, se tiver vítimas, acho que o primeiro movimento é o cuidado com essas vítimas, né? Com as pessoas envolvidas, terceiros envolvidos, né? E a gente faz a abertura do processo junto à seguradora, onde a seguradora vai estipular um perito regulador, né? Meu professor aqui, brigadeiro Carlos Alberto, ali, é um dos que fazem esse trabalho. A gente aprende muito aí trabalhando junto. E a gente vai iniciar a regulação, né? Não tem jeito. Todo cliente, quando tem um sinistro, acha que não vai receber. É batata. Sempre a preocupação do cliente, a certeza que não vai receber, que a seguradora vai procurar pelo em ovo para não pagar. Muitas vezes procura, né? Mas, enfim. Acho que é um trabalho que vem desde a cotação do corretor ajudar a fazer um seguro bem feito para quando tiver um sinistro não ser negado. Então, inicia esse processo de regulação com o perito, né? A gente, como corretor, acompanha esse processo de perto. Muita gente não sabe também, mas no seguro aeronáutico é um seguro base reembolso. Então, o cliente, o operador da aeronave, ele paga todos os reparos mediante a aprovação da seguradora, para, no final do processo, ele receber a sua indenização descontado de eventual franquia aí que seja aplicável. No caso de envolver vítimas, né, RC, a seguradora também aciona o pessoal da CAR, normalmente, na maioria dos casos, né, assim como tem outros escritórios aí que participam, onde eles dão também todo o suporte de atendimento aos envolvidos, né. Então, acho que a gente junta aí um grupo de trabalho, né, de forças diferentes, acho que com todos com o mesmo intuito de fazer o negócio ser o mais rápido possível da parte da indenização do casco e o mais ou menos doloroso possível na parte de RC, quando a gente está falando de algum óbito envolvendo pessoas, famílias, que é sempre muito delicado. Acho que, respondendo a pergunta da Patrícia, passando aí para o lado da seguradora, né, a gente tem que sempre reforçar as condições contratuais, né? Então, ali, perante contrato de seguro, você tem que fazer uma notificação para a seguradora, o primeiro ponto, né, o primeiro passo aí para se abrir um processo de sinistro, independente da magnitude que ele tenha, né? Eu acho que é importante para o elo aí que está sempre envolvido com o cliente, ele assim, fazer a notificação. Se aquilo lá vai estar dentro de uma franquia, se não vai estar, se vai estar amparado ou não, mas isso é um processo que vai ser respeitado, vai ser discutido posteriormente, né? Mas o primeiro passo é a notificação para a seguradora, é assim que a gente dá esse tratamento interno. Passando aí pela essa notificação à seguradora, talvez um breve relato, pode ser de poucas linhas ou bem detalhado, e a gente faz os nossos acionamentos, como o Duda comentou, a gente tem, a seguradora ela não tem um corpo de peritos especializados, né, 100% que vai sair a campo, então a gente tem os nossos prestadores muito qualificados, né, que ele vai fazer todo um papel que a gente já discutiu, desde ontem a gente vem discutindo aí em palestras e etc., qual o papel do nosso regulador, tanto na parte de casco, de danos materiais,
tanto na parte de responsabilidade civil quando envolve terceiros, né? Então, acho que esse são os breves passos aí que devem ser respeitados, né? É importante, sempre faço e acho que perder um tempo dando a lida na pólice, que é muito importante, né? Eu acho que ali o perito que ele vai estar a campo, né, não tanto de responsabilidade civil, mas o de danos, né, danos materiais, ele vai trazer informações para a gente fazer enquadramento na pólice. Então, será que a cobertura foi contratada? Será que ela foi bem contratada ou não? Né? Respeitando ali o que é perda de direitos, o que é riscos excluídos e etc. Não digo pelo em ovo, mas a seguradora não está aí para não pagar. Pelo contrário, a seguradora paga muitas indenizações, né, relevantes, mas é importante que as pessoas tenham conhecimento das condições contratadas. Bom, eu concordo com vocês dois no sentido de que a notificação do sinistro é uma etapa muito importante. Muitas vezes a gente observa, né, no nosso trabalho de regulação, o segurado um pouco hesitante na notificação. Às vezes ele não tem certeza se aquilo realmente é um sinistro, é só uma expectativa, vale a pena notificar ou não. Vale sim. Não é porque um sinistro foi notificado à seguradora que isso vai necessariamente afetar a sua sinistralidade. Muitas vezes esse evento não vai ter uma reserva alocada. Então, eu acho que, em relação à notificação, o importante é que seja notificado o mais rapidamente possível com as informações que se tem. Após a notificação, como o Polísio explicou, a gente tem um processo importante que é a parte, né, de apuração da causa do sinistro. Acho que, e aí entram os peritos, os reguladores de casco especializados. A gente tem aqui, né, o Fernando Celestrino, o Brigadeiro, acho que o Arnaldo está ali também. E são eles que vão ser responsáveis por tentar entender o que houve. Muitas vezes a gente não tem essa resposta na hora, mas é importante tentar entender o que houve justamente para ter um enquadramento daquele evento na pólice, saber qual cobertura vai ser acionada, saber se tem alguma cláusula que a gente tenha que observar em termos de perda de direito ou de exclusão de cobertura, para aí sim entrar o nosso trabalho, né, como reguladores de IRC, como os advogados que vão estar ali responsáveis por apurar os danos, né, sofridos pelos terceiros. Esse é um trabalho que a gente vai fazer junto à seguradora, junto ao corretor. A gente precisa ter uma interlocução muito boa com todas as partes envolvidas para que, finalmente, a gente obtenha uma instrução da seguradora, seja para negociar um acordo com o terceiro, ou se a gente, nos poucos casos em que talvez um acordo não seja viável, traçar uma estratégia para um eventual litígio, e aí sim falar em liquidação de sinistro. Isso é um processo que pode ser rápido, né? Pode ser um pouco mais lento, vai depender de muitos fatores. Às vezes, os acidentes, os grandes sinistros, né, eles costumam ser até um pouco mais rápidos. Pela repercussão que isso tem, o assunto acaba sendo priorizado. Principalmente em acidentes envolvendo linhas aéreas, a gente tem experiências como programas de indenização e câmeras de mediação que acabam acelerando esse processo de indenização. Então, a gente tem experiência de acidentes envolvendo mais de 50, 100 vítimas fatais, em que todos os familiares dessas vítimas foram indenizados em até um ano. Por outro lado, a gente tem casos, né, que às vezes parecem um pouco mais simples, que se prolongam aí por vários e vários anos. Isso eu acho que vai depender muito do caso concreto e de questões mais circunstanciais. Essa pergunta a gente recebeu de vários lugares diferentes, então a gente colocou aqui. Quais medidas podem ser tomadas pelos operadores de aeronaves para a prevenção de sinistros? Aí a gente pensando até no pequeno operador mesmo, até uma linha aérea, o que vocês acham? Quais medidas podem ser tomadas aí para a prevenção mesmo de um sinistro? Bom, na minha opinião, acho que treinamento, né? Treinamento, conscientização. Grande parte da minha carteira é da aviação geral, né? Aviação agrícola. Então, a gente se depara com uma série de acidentes. Acho que todos sabem que a principal causa de acidentes é fator humano, né? Então, investimento em treinamento é difícil você conscientizar
um operador, um proprietário. Aí, claro que depende do tamanho da aviação que a gente está falando, mas eu acho que o pessoal da aviação agrícola, principalmente, aprendeu na marra, né, com quantidade elevada de acidentes aí que eles vêm tendo nos últimos anos, a investir, né, em treinamento dos seus pilotos, da conscientização. Acho que, na minha opinião, esse é o principal investimento. O cara gasta tanto com outros custos dentro da linha da operação da aeronave. Quando você vai olhar o investimento em treinamento, ele é irrisório, perto, né, do custo de combustível, do próprio custo de seguro hoje em dia, piloto, enfim. Então, essa conscientização, para mim, é o fator mais importante aí. Quando a gente fala em prevenção, né, prevenção a gente escuta bastante e assim, eu acho que a seguradora ela tem assim, talvez algumas ações tomadas pela seguradora às vezes pode trazer assim talvez impactos, né, de junto ao operador, mas a gente assim, sempre a gente vai estar pensando de que forma a gente pode prevenir, né? Então o fator humano, como o Duda comentou, na estatística já diz, tanto na estatística do CIPAER, de toda a nossa história, não só no Brasil, de fato, o fator humano operacional é o que nos traz mais preocupação, né? Então, o quanto que a gente pode trabalhar em cima disso, seja de uma forma de, primeiro, quando você fala em treinamentos ou pode ser, acho que até regras, né, que você ponha em condições de apólice. Obviamente que a apólice de seguro ela sempre tem que refletir a regularidade de uma operação. Quando a gente fala assim, condicionado a essa apólice tem garantia com a condição de um piloto legalmente habilitado. Quando você já coloca 3 palavrinhas assim, não é uma ocorrência de sinistro, ele tem que estar legalmente habilitado. Ele não pode estar com a sua carteira vencida, seu exame médico vencido, ele tem que estar regular. Ponto. Algumas considerações aí com relação à aeronave quanto à sua regularidade, né? Quando a gente fala, poxa, mas no seguro meu certificado de aeronavegabilidade ele está suspenso, mas vamos fechar o seguro? Eu falo, bom, a gente não vai fechar o seguro, porque se ela está irregular perante a autoridade, a gente tem que caminhar juntos, né? Então, são várias ações que a gente pode tomar por parte da seguradora que a gente pode fazer uma prevenção de alguma outra forma, né? Então, fora as outras ações, né, que a gente, quando possível, investir, quando possível, sensibilizar mais, dar algum diferencial para quem investe, né, em prevenção, ou seja, em treinamento, principalmente, né? Então, a seguradora ela consegue diferenciar condições hoje para quem tem ou não um treinamento, quem tem ou não um simulador. Porque mesmo na aviação agrícola, eu acabei de sair de uma palestra ali que representou aí 25% dos acidentes aí no início desse ano, ou não me lembro o período, mas a aviação agrícola, se você puder incentivar de alguma forma, obviamente não assim, fazendo equilíbrio de custos e de despesas, mas se você puder incentivar essa comunidade, né, dos pilotos em fazer o treinamento, é essencial. Tá? Então, o seguro vai ser mais barato para quem investe em treinamento. Então, assim, são pequenas situações, né, ou assim, no nosso dia a dia da seguradora que a gente isso a gente consegue, assim, para quem não está no dia a dia aqui, o seguro ele é muito ressegurado. Então, obviamente que a seguradora ela não banca um seguro sozinha, ela está ressegurando por trás, principalmente grandes operações. Isso é muito bem-vindo para os resseguradores também, quando você está falando que está investindo em algo que seja relacionado ao fator humano operacional. Então, acho que esse é um ponto muito importante aí que a gente tenta incentivar cada vez mais, né? Então, o cliente, parceria mesmo, exato. Né? Quando o cliente ele vem e faz uma apresentação para a gente, o quanto ele investiu, ele falou, olha, não tinha necessidade de enviar meus pilotos para simulador, mas eu fiz isso no ano passado. Obviamente que a gente não vai fazer esse reembolso para ele do custo, mas, de alguma forma, a gente vai se sentir mal se não incentivar de alguma forma. Tá? Bom, essa é a visão da Mafre, mas eu espero que seja das outras também. Bom, falar em prevenção de sinistro para alguém que trabalha com sinistro talvez seja um pouco mais desafiador, porque muitas vezes a gente é acionado quando o sinistro já ocorreu, né? Mas, obviamente, a gente observa, né, algumas coisas no nosso trabalho que eu acho que ratificam e enfatizam isso que o Duda
e o Polício falaram. Acho que a manutenção é muito importante. E não só a manutenção que você faz quando dá algum problema na aeronave ou quando tem alguma coisa esquisita, mas a manutenção preventiva, né, seguir as instruções do fabricante, eu acho que isso é muito relevante, principalmente na aviação geral, ainda mais atualmente que a gente tem uma certa disrupção nas cadeias de suprimento por conta, né, de guerra, de pandemia, e que a gente sabe que muitas vezes é difícil conseguir, né, peças e conseguir fazer essa manutenção de maneira célere, e às vezes você não quer ficar com a aeronave parada ali, né, precisando fazer uma pulverização, se for o caso de uma aeronave agrícola, ou fazer um transporte para uma plataforma, se for uma aeronave offshore. Então, acho que a manutenção preventiva ela é muito importante. Treinamento, obviamente, né? Eu acho que os simuladores estão cada vez mais modernos, tem que ter um investimento nisso, é mais fácil, obviamente, né, quando a gente está falando de aviação regular, de linhas aéreas, mas não dá para você desenvolver atividade, operar na área de aviação sem ter um investimento muito forte em treinamento. E muitas vezes a gente observa que quando um sinistro ocorre, depois de algum tempo, quando sai o relatório lá do CENIPA, quando a investigação é concluída, a gente vê que talvez o treinamento pudesse ter sido melhor. E eu acho que a gente teve um painel excelente aqui com a Heloísa mais cedo, com a Ana Flávia e a Tatiana também, falando de planos de resposta à crise. Né? A aviação ela é referência para outras indústrias, né, nesse segmento, justamente porque é uma atividade muito bem regulamentada, não digo muito bem, mas é uma atividade regulamentada, né, em relação à resposta à crise. A gente tem a IAC, né, 200.001, a gente já tem um histórico muito grande, né, de acidentes aéreos de grande repercussão que acabaram dando uma expertise que possibilita a elaboração desses planos de emergência. A gente faz, né, junto às companhias aéreas que trabalham junto com a gente, simulados, né, a gente faz, e realmente são simulados para valer. Né? Às vezes a gente sabe que a companhia aérea ela vai tentar pegar um momento em que é um fim de semana, à noite, para saber se todo mundo vai atender o telefone, para saber se todo mundo sabe onde está o plano de resposta à crise, justamente para entender o que pode dar errado nesse momento e evitar, né, que a repercussão dessa tragédia seja pior do que já se piore. Né? Eu acho que tem um trabalho de mitigação também depois, que não foi possível prevenir. O que nos resta é mitigar e responder. E o plano de resposta à crise, eu acho que ele ajuda muito nisso. Eu acho que ninguém, né, nenhuma companhia vai conseguir estar 100% preparada para qualquer coisa, né, porque são muitas coisas que podem acontecer, mas acho que né, estar minimamente preparado, acho que já é uma situação super estressante, que ninguém, né, não vai ter como não ser, mas acho que pelo menos cada um sabendo qual é o seu papel naquele momento ajuda, né? E até perguntando, vou voltar uma pergunta para vocês. Vocês acham que é importante mesmo as companhias envolverem todas as partes, tanto internamente, dentro, né, das próprias companhias, mas envolverem também nesses simulados o regulador, o broker, a seguradora, o corretor, para todo mundo também entender qual é o seu papel nesse momento? Vocês acham que isso pode ajudar? Vou falar rapidinho, então. Sim. Bom, eu acho que a gente aqui é suspeito para falar, né? Eu acho que, mas sim, eu acho importante envolver seguradora, corretor, regulador, corretor de resseguro, ressegurador. Como o Polício falou, principalmente essas apólices de seguro aeronáutico, muitas vezes elas têm uma retenção muito baixa aqui no Brasil e o resseguro responde por uma parcela significativa do risco. Então você tem muitas partes envolvidas, né? É importante que todo mundo se conheça. Eu acho que a familiaridade não tem que ser só com os processos, ela tem que ser com as pessoas. Não adianta se na hora da crise você vai ligar para o seu regulador de sinistro que você não sabe nem quem é, que você nunca viu na vida, ou o seu segurador, ou o seu corretor. Então, sim, eu acho que é importante e eu suspeito que a resposta da polícia, do Duda, também é uma. Não, com certeza. Bom, visão da seguradora, sim, é de extrema importância. Eu acho que um ponto importante desse envolvimento da seguradora, de reguladores, em todo o processo, seja de um simulado ou alguma coisa nesse sentido, a gente aprende muito também, tá, seguradora? Então, tudo é um aprendizado.
A gente já tivemos diversas modificações em nossas condições decorrente de sinistros ou simulados que nós já passamos. Então, de interpretações de cláusulas que talvez ficaram com dúvidas numa interpretação durante um sinistro, que a gente tentou deixar de uma forma mais clara ou podendo até mudar aquela condição. Então, é de extrema importância. A seguradora hoje, ela está, acho que não sei se talvez seja outra pergunta, mas ela está muito mais preparada para isso, para seja de um simulado, no treinamento, assim, a resposta tem sido mais positiva. Posso citar um exemplo, dentro da Mafre, a gente tem um plano de emergência, de uma emergência aeronáutica. Então, o nosso CEO, nosso CFO, nosso diretor financeiro e eu, a Cristiane e todo mundo que está aqui da unidade técnica e área de sinistros, a gente sabe qual é o papel de cada um numa emergência. E a gente sabe que o mercado nem sempre as empresas elas têm um plano de emergência. A gente está falando aqui, talvez um pouco mais aí de linhas aéreas e de empresas, empresas de frotas de táxi aéreo que possuem seus planos de emergência, etc. Mas tem outros tantos operadores que quem contrata o seguro é o proprietário e o piloto só. Eles não têm nada preparado. Então, aí que entra um papel importante dessa transferência, não só do operador para a seguradora, de a gente poder apoiar. Não tirar a responsabilidade deles perante autoridades, etc., mas sim de apoio, do que puder a gente oferecer nesse momento. Mas eu acho de extrema importância envolver todas elas, principalmente envolver a seguradora, envolver o corretor e os reguladores também. Acho que sem sombra de dúvidas, acho que não adianta ter o simulado, ter o plano e não ter o simulado, ou ter o plano e ninguém saber o que fazer com o plano, em se tratando aí de um táxi aéreo ou uma linha aérea. Na aviação geral, é uma coisa que, como o Polizzi falou, o proprietário, muitas vezes o piloto, tem piloto que não sabe nem que tem que acionar o CENIP. É uma coisa, vamos dizer, um pouco básica que o cara devia saber e ele não sabe. E é sempre um momento muito estresse elevado, difícil, e se tiver vítima, pior ainda. Então, é um momento meio de caos ali que a gente tem que, acho que de fora, mas participando do processo, tentar acalmar, organizar a bola, usar o expertise que a gente tem de outros sinistros. Lá na corretora, a gente deve ter 60, 70 sinistros aeronáuticos ano, entre acidentes e incidentes. Cada um é de um jeito, cada um é de uma forma, cada um a gente aprende um pouco mais, e tenta evoluir na regulação do próximo caso. Trazendo um número para vocês aí, vocês viram lá no CENIP a quantidade de acidentes aí esse ano. A gente, na corretora, tivemos 18 casos já em janeiro e fevereiro, entre coisas simples e queda de aeronaves. Então, é um número expressivo, alto, demanda muito trabalho, a gente tenta fazer de forma rápida e a regulação, ajudar a nossa parte o mais rápido possível, aconselhando o cliente a tomar as atitudes necessárias aí para que tudo corra bem e ele seja indenizado, claro. E hoje em dia, tudo muda, o sinistro aeronáutico é muito complexo, mas hoje, quais são os principais desafios que vocês têm visto aí ao lidar com os sinistros? Quer falar a visão primeiro do cliente e corretor? Acho que eu falei um pouco na minha outra resposta, tentar auxiliar o caminho que o cara tem que fazer, os procedimentos que ele tem que cumprir. Eu acho que tem uma parte importante que a gente acaba se envolvendo também, é responsabilidade do operador a remoção dos destroços. Isso é uma cobertura que está dentro da apólice de casco, então a gente também auxilia em toda essa parte. Existem situações onde o Du mencionou ali no começo de separar um aeroporto do tamanho de Congonhas por uma demora na remoção. Então, é um processo que a gente tenta auxiliar e fazer da forma rápida. Mas acho que o desafio número 1 ali é preservar vítimas, ajudar, alguma situação que esteja em emergência, que você possa evitar um dano maior, seja na aeronave, seja com tripulação, passageiros ou terceiros.
e a remoção, né? Essas são as ações aí emergenciais e ágeis que a gente precisa e que às vezes é um desafio, né? Dependendo de onde acontece o acidente, o incidente, né? Eu tive um caso, como eu falei para vocês no início, complexo, mas que não envolveu tanto valor, de um helicóptero que caiu no meio da ilha de Marajó, né? Então, acesso muito difícil, né? Graças a Deus ninguém veio a óbito, né? Mas o acesso foi quase que uma operação de guerra que a gente teve que montar, né? Reunir 20, 30 pessoas da região que acamparam durante 5, 6 dias para chegar no local do acidente, para fazer a remoção dos destroços, né? Ah, podia ficar lá? Poderia ficar lá, né? Mas aí o operador tem a obrigação de tirar, e se ele deixasse lá, ele poderia tomar uma multa ambiental no futuro, né? E a cláusula até foi uma coisa que ele cogitou deixar lá. Eu falei, cara, não faz isso, né? Primeiro que você tem cobertura na pólice, segundo que você pode tomar uma multa, sabe-se lá de quanto, daqui a X anos, né? Então, foi uma operação de guerra, demorou 20, 30 dias para a gente conseguir tirar tudo, né? Voltar com os destroços, tivemos que alugar balsa, cogitou-se na época alugar helicóptero dos Kamov da vida para fazer içamento, era uma fortuna, e a gente acabou trabalhando manualmente com balsas e tirando os destroços lá da região. Aí você mandou o regulador ir lá. Aí o Carlos Alberto ficou lá. 20 dias lá. Aí alguém tem que fazer esse trabalho sujo. Brincadeiras à parte, eu adoro ir a campo, né? Sempre que eu tenho oportunidade eu vou, já fiz diversas regulações com o brigadeiro, lá no meio do mato de agrícola. Cara, é um aprendizado enorme. Como eu falei, cada sinistro é de um jeito e para a gente também é um aprendizado. Então, acompanhar isso de perto é interessante também. Legal. Bom, visão seguradora, né? Os desafios aí do nosso dia a dia. Eu acho que dando um passo aí antes do sinistro, né? Antes da ocorrência como um todo, a preocupação nossa, de fato, é a gente estar entregando uma policy, né? Nós entregamos um papel, né? Nós entregamos uma tranquilidade, uma reparação. E a gente entregar bem feito. Então, justamente do jeito como o corretor, cliente, nos solicitou e o que ele espera de contratação de seguro. Então, acho que na parte técnica, né, de subscrição e etc., com o cuidado de ter para não ser questionado no momento indevido. Então, exatamente. Então, no momento que a gente entrega a pólice, a gente quer justamente que não haja dúvidas num processo de sinistro. Então, acho que esse é um ponto antes que é importante falar. Eu acho que vale essa atenção em termos de desafios, né? Não só para a MAF, mas acho que para qualquer seguradora aí que esteja aqui. A gente está entregando algo que o cliente não se assuste depois, né? Falou, poxa, mas não foi isso que eu contratei, né? Então, essa é uma das preocupações que a gente tem e desafios aí, né? Acho que na parte de sinistro, a gente, como seguradora, assim, o Jeová, mas tem uma equipe de sinistro aqui da MAF também, a grande preocupação é o atendimento, né? Atendimento, principalmente envolvendo aí necessidade de emergências, envolvendo pessoas e etc. Obviamente que tem uma regulação. A gente tem aí uma equipe que nos dá apoio, não só da parte de responsabilidade civil, mas na parte de casco também, dar o atendimento. Esse é o nosso desafio. Às vezes a gente fala, mas nós estamos demorando para pagar e etc. Bom, seguro de responsabilidade civil, por vezes, pode demorar mais, né? Porque às vezes a gente até identificar as pessoas corretas para quem a gente deve pagar, né? Então, assim, é uma preocupação a mais, porque se você paga errado, você corre o perigo de pagar 2 vezes, né? Então, responsabilidade civil, mais cuidados. Seguro de casco, o sinistro de casco, desafio nosso é tentar agilizar ao máximo aquela reparação, né? Fazer com que o operador reponha aquela operação dele o mais rápido possível. Bom, eu acho que do ponto de vista do regulador de RC, né, e como advogado também, eu acho que o grande desafio é saber como a gente vai apurar os danos, né, do sinistro.
Acho que aqui no Brasil a legislação estabelece que você é obrigado a pagar os danos materiais e os danos morais. Né? Os danos materiais eles se dividem ali nos lucros cessantes e nos danos emergentes. Quando tem um acidente aéreo envolvendo vítimas fatais, ou existe um primeiro desafio que são os lucros cessantes, que é aquilo, né, que os familiares que têm algum grau de dependência econômica em relação àquelas vítimas vão receber, né, como indenização. E esse é um valor que, apesar da legislação, apesar da lei te obrigar o operador aéreo a pagar e prever a responsabilidade objetiva do operador aéreo, independentemente de apuração de qualquer culpa, ela não estabelece os parâmetros para que esse pagamento seja realizado. Então, é um desafio para a gente manter, primeiro, por uma questão de isonomia. A gente quer tentar adotar critérios que sejam semelhantes para todas as famílias e não favorecer ninguém. Segundo, que no entendimento dos familiares, muitas vezes vai ser diferente do nosso. Então, a gente precisa de muito diálogo, de muita negociação, para tentar chegar a um acordo, a chegar num denominador comum, né, e falar de uma indenização que vai envolver também o aspecto dos danos morais. E danos morais, quando você está falando, né, de um evento traumático, como é um acidente aéreo, eu acho que ele tem um aspecto muito subjetivo, muito pessoal. Né? E os juízes no Brasil têm uma margem de discricionariedade muito grande para arbitrar essas indenizações. Então, quando você está tentando negociar um acordo fora do juízo com essas famílias, eu acho que o grande desafio é estabelecer esses critérios. Né? E talvez isso seja dificultado mais ainda quando a gente está falando de sinistros, né, internacionais, né, envolvendo, por exemplo, um voo internacional, porque aí você vai ter que levar em consideração não só a legislação do Brasil, por exemplo, se for uma aeronave de matrícula brasileira ou que saiu daqui, mas também de outros países. Né? A gente trabalhou, por exemplo, no acidente da Air France, né, o AF447 em 2009, que foi um acidente que tinha pessoas de 20 nacionalidades diferentes. Né? Você imagina, a gente precisa de advogados em 20 jurisdições diferentes, a gente precisa entender quais são os critérios de indenização em 20 jurisdições diferentes, e a gente precisa observar a isonomia. Então, isso é um trabalho bastante desafiador. Né? Muitas vezes também isso leva ao fenômeno do chamado fórum shopping. Né? A gente vê os familiares das vítimas tentando escolher qual é a jurisdição mais adequada e, muitas vezes, entrando com uma ação judicial em mais de uma jurisdição, já que não existe uma litispendência internacional. E isso acaba representando um desafio grande para a gente na regulação de sinistro. Eu acho que, bom, a gente precisa correr, né? Mas eu acho que, para mim, como reguladora, o grande desafio é ser imparcial, né, fazer um trabalho baseado em evidências, baseado na lei, baseado no que diz a jurisprudência, né, mas sem deixar de observar o lado sensível, o lado emocional, e saber que do outro lado ali, né, a gente está lidando com familiares, pessoas que perderam seus entes queridos, e que a gente precisa equilibrar esse lado racional com o lado emocional também. E vocês acham que o Brasil hoje, né, o mercado segurador brasileiro, estaria preparado para responder a um sinistro de proporções assim catastróficas? O que vocês acham? Que a polícia começar essa, né, mercado segurador? Não, eu acho que sim. As seguradoras elas estão bem mais preparadas numa resposta. Eu citei o exemplo da onde eu trabalho. A gente tem um plano de emergência, né? Até então a gente construiu ele há alguns anos atrás por uma necessidade, por a gente ter batido cabeça de um sinistro relevante, né, que foi falado tanto aí no Nordeste, né, com 13 pessoas a óbito, e a gente com informações desencontradas, o nosso CEO perguntando para a gente dando uma informação totalmente equivocada, e depois veio a informação correta e a gente falou, para tudo. Então, para a própria seguradora, a gente determinou que a gente tem que ter certas...
essa pessoa vai falar isso, você fala assim, a gente tem que, antes de falar, tem que saber a informação. O operador, se não conta com um plano de atendimento, a gente tem que fazer um checklist para ele, o que ele tem que fazer, e etc. E a gente foi colocando em prática na época, e hoje a gente está um pouco mais estruturado aí pela nossa área de sinistros ali. Então, eles sabem o que fazer. Eles sabem para quem direcionar uma mensagem. As pessoas, quando recebem lá uma informação de um sinistro relevante, que a gente recebe, elas sabem o papel de cada um. Nosso CFO sabe que, se tiver que fazer uma despesa emergencial em 24 horas para socorrer, para fazer uma carga içada com valores relevantes envolvidos para socorrer vítimas, a gente vai ter que disponibilizar capital ali na hora. Né? Então, até não precisa entender. Ele faz parte do plano. Certas pessoas fazem. Então, eu acho que sim, as seguradoras elas estão mais preparadas. Não só a Mafra, eu acho que outras que estão envolvidas aí com seguro aeronáutico também já tem aí todo o apoio, né, também não somente interno, mas também o apoio dos nossos dos prestadores, né, tanto do RC, da responsabilidade civil, como no caso de casco também, danos. Quer complementar tudo? Acho que da visão do corretor, hoje a gente tem 90 mil, talvez, corretores de seguro, né? Todos eles podem fazer seguro aeronáutico. Então, é claro que muitos deles não sabem o que fazer no momento de um sinistro, né? É óbvio que também os corretores especialistas, tem vários deles aqui, acho que têm o expertise, né, e já vivenciaram essa situação, sabem como tramitar. E é o que a gente fala sempre, né? Tem muita gente que gosta de fazer seguro com amigo, todo mundo tem um parente corretor de seguro, mas a parte aeronáutica é um pouco particular, né? Então, vender qualquer corretor consegue, mas acho que na hora de um sinistro, qualquer que seja, tem que ter um certo conhecimento e expertise do que está fazendo para ajudar, e não simplesmente mandar o operador ligar no 0800 da seguradora e resolver o que tem que ser resolvido, né? Então, acho que... mas acho que tem bons corretores especialistas aí que estão, sim, preparados aí para atender, né? A gente, na corretora, tem um departamento que ainda está sob minha gestão, porque eu gosto de participar, saber de tudo que está acontecendo na parte do sinistro é fundamental, e me envolver. Hoje é uma coisa que eu paro o que eu estiver fazendo para abrir um sinistro, fazer a notificação e dar sequência naquele atendimento inicial, porque é super importante para a gente. Edu, quer complementar alguma coisa? Acho que posso falar rapidamente do ponto de vista do regulador, e mais uma vez, como advogado, a gente gosta de regra, a gente gosta de lei, né? Mas, na verdade, eu acho que, no caso do Brasil, desde a liberalização do mercado, né, com o fim do monopólio estatal do resseguro, e sendo o seguro aeronáutico, principalmente a aviação regular, muito atrelado à contratação de resseguro facultativo fora do Brasil, isso facilitou muito para todo mundo, né? Eu acho que, logo após a liberalização do mercado, tanto a SUSEP quanto o CNSP, que são as autarquias na área de seguro, elas editaram normas que modernizaram a regulamentação do seguro aeronáutico no Brasil. O seguro aeronáutico no Brasil hoje tem um tratamento de grandes riscos, ele está sujeito a uma resolução, que é a Resolução 407 do CNSP, que ela acabou com os clausulados padronizados que você tinha no Brasil antes, que eram muito difíceis de trabalhar, principalmente quando você precisava conciliar esses clausulados com os contratos de resseguro, principalmente do mercado de Londres, né, que tem algumas cláusulas padronizadas, como a AVN 1C, né, que são feitas sob a legislação de um país que é totalmente diferente do Brasil, e aqui você também tinha um clausulado padronizado que era de uma outra realidade, né, essa jabuticaba que costuma ser a legislação brasileira. Então, era muito difícil conciliar isso. Isso dava uma insegurança jurídica para todas as partes envolvidas, e isso acho que é algo que a gente teve evolução nos últimos anos e mais recentemente. E eu acho que o Brasil, sendo um país de dimensões continentais e com uma frota de aeronaves
enorme, acaba que todos os players, né, todas as partes envolvidas acabam adquirindo uma expertise, né, grande nessa área. O sinistro, se tem uma coisa positiva de um sinistro, é que ele é um aprendizado para o futuro. Então, como a gente acaba tendo muitos sinistros aqui, a gente acaba aprendendo bastante também. Eu acho que o mercado brasileiro está assim preparado para responder. Só complementar uma coisa com relação a esse, né, se estamos preparados, né? Eu acho que nós não estamos, ainda não, porque a gente tem visto aí, né, informações do eVTOL, né? O que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer com certos tipos de aeronaves que estão por vir? Eu acho que, pela nossa aviação consolidada, tripulada, desde de um drone hoje, passando por todos os experimentais, balão e tal, planadores, isso tudo a gente já conhece, né? Conhece as condições, mediante condições internacionais, com as necessidades das linhas aéreas, com grandes aeronaves, né? Então, com grandes limites segurados, existe capacidade de resseguro disponível, né? Não, vamos, entre aspas, disponíveis aí no mercado, mas tá, o que a gente vai fazer daqui para frente? Quando a gente fala daqui não sei quantos anos, talvez 3, 5 anos, né? Quando a gente estiver aí de frente com um drone que faça delivery em aerovias, drone vias, numa grande capital, a gente vai fazer que tipo de seguro? eVTOL, com passageiros a bordo, não tripulado, o que a gente vai fazer de seguro? Sinceramente, ainda a gente tem que se preparar muito, porque acho que o futuro está aí, né? Ainda é um pouquinho mais para frente para a gente pensar, não sei nem se eu vou estar Talvez aqui. Hoje mas está preparado, mas amanhã hoje está, mas acho que ainda a gente tem, as pessoas aqui têm que pensar, ainda a gente vai ter que estudar muito e participar muito aí do dia a dia da nossa aviação, que tem mudado muito. Muito, muito. Hoje em dia, na hora a gente estava falando na hora do almoço aqui com relação à inteligência artificial, né? O que vai ser a inteligência artificial para a aviação e o seguro? A gente vai ter uma pessoa, um tripulante só a bordo, monitorando algo que faça sozinho, ou o que vai ser? Na parte de subscrição, na parte de regulação, na parte de leis, na parte de tudo, o que a gente vai fazer com a inteligência artificial? É isso que está sendo discutido. Então a gente ainda tem muito que se preparar ainda e que a gente tem do que está por vir. Pouquinho. E hoje em dia, né, as informações elas são disseminadas em instantes, né? Todo mundo está com o celular na mão, já consegue, né, saber sobre tudo o que está acontecendo no mundo inteiro. O quanto isso atrapalha ou pode ajudar também, né? Quanto isso influencia, vocês acham, no momento ali da regulação de um sinistro? Eu até lembro de um caso nosso que a gente estava, sei lá, renovando o seguro, a gente recebeu do ressegurador, e esse sinistro? A gente nem tinha sido notificado ainda. E o cara já tinha, porque ele participava do grupo de um piloto. Falei, meu Deus, gente, onde vai parar? Né? Então, assim, como vocês veem essa rapidez com que as informações são disseminadas e como isso influencia na hora da regulação mesmo, ou da análise de um sinistro, de um grande sinistro? Visão cliente. Eu tenho bastante medo, assim, né? Mídia é um negócio complicado no acidente aeronáutico, né? Aparece aí centenas de especialistas, né, falando do acidente, das causas do acidente, querendo Ibope e ganhando Ibope, né, nas redes sociais. Eu lembro, caso recente, Marília Mendonça. Marília Mendonça está viva, está no hospital, assim, o negócio, cara. Como que alguém, né, fala um negócio desse, vaza uma informação dessa e ela lá em óbito, enfim. Então, eu acho que atrapalha muito, né? Um momento, acho que é de preservação total, quando você vai envolver uma linha aérea, um táxi aéreo, o próprio operador, menos é mais, né? Falar com quem, de fato, está envolvido somente no processo, né? Determinadas empresas, aí, linhas aéreas, acho que em comitês de crise, imprensa, etc., tudo preparado aí para tratar e lidar esse assunto, né? Mas só falar com quem realmente estiver diretamente envolvido no processo e para que essa informação seja preservada, né? Qualquer foto que tire em acidente, eu participo de vários grupos de aviação, cara, é o dia inteiro, né? Acontece alguma coisa, o pessoal joga lá, né? Então, acho que ajuda nesse sentido de você saber o que aconteceu e ter essa agilidade, mas pode atrapalhar em muitos outros aspectos aí a regulação do processo.
Eu só assim fiquei um pouco mais contente aí que ontem eu escutei numa palestra, né, do brigadeiro Carlos Alberto e hoje também ali na nossa palestra anterior ali do CENIPA, que existe sim eventos sendo direcionados para a mídia, né, para que certas pessoas se especializem mais, né. Eu acho que já mudou um pouco também, a mídia já está um pouco mais especializada. Não estou falando da rede social, estou falando da mídia especializada, assim, mas ela já melhorou bastante, né. Então hoje a gente vê pessoas dando depoimentos ou algo nesse sentido. Mas a rede social, de fato, é uma coisa que às vezes pode contribuir e às vezes pode prejudicar, né? No momento aí um comentário, alguma coisa indesejada ali naquele momento. Para a seguradora, acho que a gente trabalha com fatos, né, e com situações e obviamente que a gente vai passar todo esse período aí de mídia, de rede social e depois a gente vai estar trabalhando paralelamente no que tem que ser feito, né? Mas às vezes pode atrapalhar também, tá? Porque às vezes a gente pode estar executando uma estratégia, né? E vem algo que alguém tem talvez um acesso maior, né, na comunidade, etc. Fale algo diferente do que a gente está na nossa estratégia. Mas isso a gente sabe que isso hoje em dia não tem como segurar mais, é automático, segundos depois. Como você comentou, acho que também a gente já recebeu chamado e falou assim, olha, você está vendo o que está acontecendo com o avião, mas o avião nem pousou, ele já está em emergência. Não, é porque eu estou vendo aqui que a pessoa informou que já está em emergência. Eu falei, nossa, a gente não está nem sabendo. Então, mas é rápido, isso aí é o normal, né? O dia a dia nosso que a gente tem que conviver com isso mesmo. É interessante, porque a lógica agora se inverteu um pouco, né? Às vezes a seguradora, o próprio operador fica sabendo pela rede social o que ocorreu depois do que já foi ocorrido. Antigamente, né, você tinha ali um press release, alguém que ia, né, até chamava a imprensa para poder comunicar a ocorrência de um acidente. E eu acho que a mídia social traz esse desafio. Eu acho que, do ponto de vista da regulação do sinistro, a rede social ela acaba ampliando e dando voz para muitos especialistas de ocasião, né? Eu acho que, muitas vezes, o acidente acabou de acontecer e a gente vê lá o cara na Globo News se dizendo especialista em direito aeronáutico, ou se dizendo especialista em engenharia aeronáutica, dizendo que o acidente aconteceu por esse ou aquele motivo. Isso acaba sendo um desafio para a gente, porque, muitas vezes, isso dificulta, né, o diálogo com as famílias, elas acabam recebendo informações inexatas, elas acabam contando com informações que não foram obtidas de fontes, né, que são confiáveis, e para o operador é muito difícil, né, competir com o algoritmo que privilegia o clique, né, privilegia o engajamento ao invés da exatidão das informações. Então, isso muitas vezes a gente vê, e aí se soma isso, né, as investigações oficiais, elas naturalmente tomam um tempo, né, e elas também não podem ser utilizadas para fim de apuração de responsabilidade pelas convenções internacionais. Então, esses especialistas de ocasião, essas pessoas que muitas vezes não têm informações totalmente exatas, acabam sendo utilizados como evidência pelos terceiros, para pleitear algo contra o operador, ou para dizer que algo aconteceu, quando, na verdade, isso ainda está sendo apurado. Então, acho que, do ponto de vista da regulação, seriam esses os desafios. Vou fazer a última pergunta, que eu sei que a gente já está ficando sem tempo, e aí a gente abre para as dúvidas. Mas algum de vocês quer compartilhar o caso mais complexo que vocês já enfrentaram em resposta a uma emergência, ou algum grande sinistro que vocês já trataram? A gente já teve, lógico, vários sinistros envolvendo vítimas. Nunca é legal, sempre complexo, difícil. A parte do RC é bem complicada, muito sensível, né? A gente, como corretor, às vezes entra em algumas situações de terapeuta também ali da família, de ajudar, de ouvir,
né? Parece, às vezes, mulheres diferentes, filhos diferentes, então você acaba entrando nessa situação, mas acho que complexidade, para mim, sim, foi esse caso que a gente teve aí do helicóptero na Ilha do Marajó, principalmente na parte de remoção mesmo, não me lembro de outro. Bom, eu acho que na visão seguradora, né, pelo menos a experiência que nós tivemos, eu acho que tem a ruim e a boa, né? A ruim, obviamente, que foi relevante nesse caso que eu citei aí do Nordeste, quando a gente teve as informações encontradas internas, mas também externas também, né? Então, o atendimento, a comunicação com o segurado, esse foi um sinistro aí com óbitos. A empresa parou de operar, impactou tanto a empresa que ela parou de operar, né? Foi anual. E foi citada ontem na palestra. Então, não só por parte da seguradora, foi um aprendizado enorme para a gente, sinceramente, né? Porque desde a parte técnica, que a gente identificou situações de apólices que a gente precisaria melhorar, situações de atendimento junto ao cliente que a gente precisa melhorar, de atendimento a famílias, porque talvez não tinha tanto aquele preparo para lidar com famílias ali, e a gente deixou meio solto, e esse solto custou caro, né? Então, acho que isso é um aprendizado enorme, isso é relevante para a gente. Então, dali para frente, criamos várias situações melhores, né, de atendimento. E o bom de tudo, né, que de passado, aí, acho que foram 2 anos depois, tivemos um acidente aí de um helicóptero offshore voltando, não sei se estava indo ou voltando, com pessoas a bordo, cheio de pessoas a bordo. Tiveram uma emergência, tiveram que fazer um pouso na água, a óbito também, mas... morreu todo mundo, exato. Mas ali já foi muito diferente, né? Quando teve a comunicação do acidente, a gente já tomou certas medidas que, quando aqueles corpos chegaram, já estava tudo preparado, as famílias já estavam esperando, já estavam lá esperando, já estava tudo preparado, assim, um conforto melhor para as vítimas, para os familiares, e também a gente falou hoje de custo, a gente gastou bem menos. Então, para custo também, né? E para o cliente até passou muitos anos agradecendo, a gente falou, poxa, legal que vocês tiveram essa proatividade de fazer isso, etc. Então, assim, são 2 cenários, né? Eu acho que o que levou à aprendizagem, aprendizados muito importantes e que foram bem executados. Bom, casos complexos, a gente tem alguns exemplos para dar. Eu e o Júlio, a gente gosta de falar no escritório que a gente também aceita caso fácil. Assim, se o cliente quiser mandar, pode mandar. Mas, falando sério agora, eu acho que tem um caso em particular, 2 casos que eu vou citar. Eu acho que o primeiro realmente foi complexo do ponto de vista técnico, né? Foi um acidente offshore, envolvendo uma aeronave Agusta. Para quem nunca viu, é quase que um ônibus com uma hélice, né? É uma aeronave enorme. Ele estava levando 12 passageiros, ela acabou fazendo um pouso na água, mas houve certas circunstâncias em que o resgate desses passageiros foi muito complexo. Eles ficaram à deriva algum tempo no mar. Por conta desse acidente, essa plataforma, que era uma plataforma de perfuração, precisou suspender as operações. Então, vocês imaginam como se calcula o dano que o operador dessa plataforma teve por dia, com todo o pessoal dele mobilizado, com equipamento de drilling, de perfuração que é alugado, que cada equipamento desse custa ali $800 mil por dia para você alugar. Então, acho que esse caso offshore em particular foi muito complicado. Além disso, né, por serem trabalhadores que estavam indo para a plataforma para exercer as suas funções, né, envolveu o aspecto dos trabalhistas. Então, a gente precisou conciliar a negociação dos acordos com os empregadores, e existe um desafio no Brasil, né, que sempre que você tem um acidente de trabalho, mesmo os danos de natureza civil, os danos materiais, como lucros cessantes, e também os danos morais, eles são apurados pela Justiça Trabalhista, né? A Justiça Trabalhista acaba tendo uma jurisdição extraordinária para julgar casos de natureza civil. Então, mistura tudo. Mistura o que é trabalhista com o que é civil, com o que é indenização, e isso, do ponto de vista técnico, foi um desafio muito grande.
E o outro, acho que é por um aspecto mais pessoal. Eu estou há 15 anos trabalhando com acidentes aéreos. Eu comecei como estagiário, né? No meu primeiro caso que eu trabalhei foi o caso da Air France, em 2009. Mas a primeira vez que eu tive de frente com um familiar da vítima para dar o primeiro atendimento, para ouvir, para entender e depois para negociar um acordo, foi um acidente envolvendo um helicóptero da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, uma aeronave que estava em serviço, acabou sendo abatida. E para mim foi muito desafiador, assim, foi muito difícil estar de frente para aquelas pessoas e entender pela primeira vez a dimensão do que esse tipo de tragédia provoca na vida das pessoas. Então, eu acho que esses dois casos são bons exemplos aí. Obrigada, gente, por compartilhar. Queria abrir para pergunta. Ainda dá tempo, acho, de... Dá tempo? Então, dá tempo de uma ou duas perguntas? Alguém? Sobre a aeronave agrícola, que eu notei que vocês... foi mencionado aqui em outros painéis que o número de acidentes com a aeronave agrícola é muito alto. Geralmente a gente vê que está no mercado que o operador costuma, às vezes, desrespeitar algum limite da aeronave, ou, enfim, capacidade, peso, o comprimento da pista, e acaba acontecendo um sinistro. E esse sinistro pode ser negado pela companhia seguradora porque desrespeitou as cláusulas do seguro. Então, a minha pergunta é a seguinte: eu tenho visto a questão de financiador da aeronave, por exemplo, arrendador, tem uma cláusula chamada AVN 67B, que protege o financiador, mesmo em caso de sinistro, mesmo de omissão, ou vamos dizer, uma culpa bem clara do operador. Eu queria saber qual é a posição no mercado brasileiro hoje, dos corretores, da MAF, se existe algum entendimento diverso sobre esse assunto, se o financiador recebe o sinistro ou não, mesmo o operador tendo agido com extrema negligência. Qual que é a posição hoje de vocês? A gente teve no mercado, não posso dar mais detalhes, não foi comigo, teve um caso assim, né, onde a informação que eu soube é que sim, foi indenizado pro banco a aeronave, né, o casco. Eu já tive casos assim no seguro reta, onde também, né, no agrícola, o cara estava levando 2 pessoas a bordo, o avião homologado para um, e o reta foi pago também, né, no caso, terceiros e não para o banco, né. É complexo, né. Eu sei, eu não vivenciei esse caso, mas eu sei que existiu aí no mercado. E o voo por si só agrícola, né, existem vários outros acidentes que não são por negligência ou desrespeito de alguma regra aí aeronáutica ou do próprio fabricante, de limitação do avião. Mas eu não sei se o Polísio aí pode complementar com algum caso aí de MAFRE, talvez, como a seguradora se portou numa situação dessa. Sinceramente, que eu me recorde, assim, com cláusula VN67B, dando garantia para o beneficiário, né, pelo agente financiador, não me recordo. A gente tem, sim, a aviação agrícola, ela é mais... ela é, de fato, que requer atenções, né, porque, principalmente com relação às condições contratuais, né, riscos excluídos, decolagem acima de peso e etc. Eu já vi casos serem recusados, né, coberturas serem recusadas decorrente de situações claras de exclusões de apólice. No caso, principalmente, aí, peso, máximo de decolagem, acima de 2, acima de um assento também ocupado, né, mas para o agente financiador, não conheço.